Hoje, vamos tomar um tempo para estudar as palavras de Deus. Quando olhamos os registros escritos na época do Antigo Testamento, podemos ver que os israelitas se esforçavam para gerar os seus descendentes. A mentalidade do povo de Deus, que se esforçava para ganhar um fruto do Espírito Santo dado por Deus na época do Novo Testamento, pode ser entendida por meio da mentalidade das mulheres, que se esforçavam para gerar filhos na época do Antigo Testamento. Gerar muitos filhos era considerado uma grande bênção no Antigo Testamento. Porém, não consideramos ganhar muitos frutos como uma grande bênção na época do Novo Testamento? Na história do Antigo Testamento, havia mulheres que recebiam abundantes bênçãos de Deus, mas também havia mulheres que não recebiam. Através desses registros, vamos analisar por que não ganhamos frutos e como podemos ganhar frutos na época atual. Vamos entender sobre esses assuntos por meio da história do Antigo Testamento, que é uma sombra. Vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo 6. No capítulo 6, versículo 13, está escrito: Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Essa é a cena onde a Arca da Aliança de Deus, que permaneceu na casa de Obed-Edom, foi finalmente levada para a cidade de Davi. Davi ficou radiante com o fato da arca ser levada para a cidade de Davi. Quando Davi largou a sua autoridade como rei diante do seu próprio povo, pulando e dançando humildemente diante do Senhor, a esposa de Davi, Mical, o desprezou em seu coração. Vamos continuar com o versículo 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Já que ela desprezou o profeta de Deus, pensando, como o rei pode se comportar como um bobo? Ela foi amaldiçoada a não poder gerar nenhum filho até o dia de sua morte. Vamos continuar com o versículo 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele. Ele disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Como, sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor. Assim, Davi tinha a mentalidade de se colocar em uma posição menor diante do Senhor, se assim fosse necessário. Perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ou seja, Mical definitivamente não foi abençoada. Porque há tantos registros na Bíblia sobre mulheres gerando e não gerando filhos? Na época do Antigo Testamento, acreditava-se que ter muitos filhos indicava receber muitas bênçãos de Deus. Porém, na época do Novo Testamento, cremos que obter muitos frutos do Espírito Santo do céu indica receber muitas bênçãos de Deus. Quando analisamos as palavras de Deus por meio do exemplo de Mical,
que não pôde gerar filhos até o dia de sua morte. Chegamos a pensar que receber a bênção de Deus é essencial ao povo de Deus, seja na época do Antigo Testamento ou na época do Novo Testamento. Eu espero que possamos ganhar muitos frutos para darmos grande glória a Deus. Muito obrigado. Deus vos abençoe.